Bom, agradecer a presença de todos. Eu estou no celular hoje aqui, deixa eu ver quem que está aqui com a gente ao vivo. João, Jorge, Anderson, seu Washington. Dou um alô também para aquelas pessoas que não puderam estar aqui ao vivo, nesse horário, mas que tiram um pouquinho do seu tempo para estudar, seja de uma hora para outra ali, do início ao fim, ou vai escutando igual podcast, né, um pouquinho a cada tempo. Esse é o propósito da gente gravar e disponibilizar para vocês, entendendo a disponibilidade de tempo de cada um e o dia a dia aí apertado talvez. Enfim, hoje cabe a mim iniciar o capítulo 9, que é bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os mansos e pacíficos, dando sequência às bem-aventuranças colocadas por Kardec depois dos 4 primeiros capítulos, que trazem, em suma, capítulos preliminares para a gente iniciar as bem-aventuranças, que é uma das grandes divisões do Evangelho segundo o Espiritismo, que são os 4 primeiros capítulos introdutórios, basicamente para a gente entender do porquê que a gente estuda a Bíblia, estuda o Novo Testamento, sob a ótica espírita, o porquê que isso faz sentido e porquê que é diferente fazer isso. Então, para isso, Kardec traz esses 4 primeiros capítulos para, sobretudo, esclarecer os 5 princípios espíritas, aqueles dos quais devemos a todos os dias nos lembrar, que é a pluralidade dos mundos habitáveis, que é a eternidade do espírito, que é a comunicabilidade entre os espíritos, a existência de Deus. Enfim, todos esses 4 primeiros capítulos são para isso, iniciando, enfim, a bem-aventurança, que, enfim, todos nós, quando falamos de bem-aventurados, alguma coisa, né? Bem-aventurados os mansos pacíficos, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os são pobres de espírito, sempre voltamos ali um lembrete para explicar o que seriam essas bem-aventuranças. E eu vou pegar um fone aqui, que está começando a fazer muito barulho aqui onde eu estou, E o que seriam essas bem-aventuranças para a gente entender qual é a subespécie. Isso tudo, gente, está contido ali no Sermão da Montanha, onde o Anderson explica muito bem ali o contexto específico, e até me lembro de uma fala do Gandhi, Mahatma Gandhi, que ele diz que se queimassem todas as bibliotecas do mundo, que se ele pudesse escolher um único livro, uma única passagem para que não fosse queimada, ele escolheria o Sermão da Montanha, porque nele é contido um dos mais belos e mais complexos apresentações de moral e de virtude do ser humano, um direcionamento para que sejamos realmente um evangelho redivivo, o exemplo de Cristo em vida aqui para nós. E a bem-aventurança, novamente, cumprindo o dever e a responsabilidade de sempre explicar um pouquinho da bem-aventurança, que seria a ligação ali, um contexto que mistura ação, que mistura fé esclarecida e que mistura uma elevação espiritual. A bem-aventurança seria aquele momento esclarecido, não é só fé, né? Não é entender só porque Deus quis, é assim, é aquela fé esclarecida de que entender um obstáculo, entender uma aflição, seria entender este passo, esse obstáculo, esse degrau, como uma oportunidade, como um momento em que eu vou poder equacionar coisas que eu gerei nas minhas vidas passadas. Para tanto, é essencial compreender e não ter dúvida em relação a um dos princípios basilares do Espiritismo, que é a existência de vidas passadas, a pluralidade das existências, as reencarnações. Afinal, ninguém vê o reino dos céus se não nascer de novo, a gente já passou por esse ponto, que são as reencarnações, e que não entendê-las como obstáculo, né, como essa oportunidade de equacionar o que nós deixamos e o que nós causamos em vidas passadas,
E também são provas de que talvez nós consigamos apresentar ao mundo, apresentar a nós mesmos, que somos capazes de evoluir, avançar mais degraus e cada vez mais adquirir mais sabedoria e mais responsabilidade para com a nossa vida e para com a nossa coletividade, porque ninguém evolui sozinho. Nós estamos aqui porque somos seres humanos gregários e, falando em seres humanos gregários, falando que a gente não evolui sozinho, nada mais natural que a existência de conflito quando se junta mais de uma pessoa. A gente já tem conflito interno, a gente já fica ali com as nossas personalidades, né? Tem gente que tem duas, tem gente que tem três, tem gente que tem quatro. Eu sempre dou exemplo, meu irmão não fica chateado comigo, não. Eu falo sempre com ele, que às vezes eu vejo uma pessoa assim na rua, né, falando sozinha, geralmente são só duas personalidades, né, o ego e o alter ego, só falando uma com a outra. Poxa, mas você devia ter feito aquilo, né? Aí vem a outra personalidade e fala, não, mas talvez não, talvez você fez o certo. O meu irmão, ele tem uma terceira personalidade que é o mediador. Ele pensa assim, pô, você devia ter feito aquilo. Aí vem a outra personalidade e fala, não, mas pode ser, eu acho que você fez certo. Aí vem a terceira e fala, calma, gente, um de cada vez, vamos pensar aqui direitinho. Então, assim, já existe conflito dentro da nossa cabeça. Imagina o conflito quando a gente é inserido num complexa teia social de pessoas que pensam diferente, têm origens diferentes, elas se movem por objetivos diferentes, muito embora todos nós deveríamos agir por um objetivo maior, por um objetivo de caridade, de amor irrestrita, um amor incondicional, mas a gente sabe que as fases do amor também, ela é muito atrelada às fases da nossa evolução. Então, talvez a gente esteja mais na parte do amor fraternal, que é aquela capacidade que a gente tem um pouco mais atávica, um pouco mais natural, de ser capaz de ter um amor realmente, um amor verdadeiro, mais ligado àquele que nos ama também. Ainda é um desafio para todos nós amar o indiferente, amar o inimigo, amar o adversário, ou amar a pessoa que não se conhece, que seria o amor incondicional, o amor puro, o amor de caridade. Mas, enfim, a gente também tem que saber dos nossos limites, saber que a gente está passo a passo. E entrando nessa complexa teia de relações sociais, existem os conflitos. Mas assim como a gente pensa nas aflições, em propor que ao invés que a gente pense que são obstáculos que só geram sofrimentos, dor e lágrimas, que a gente pense nas aflições como uma catapulta ou um degrau que precisa ser passado. É uma oportunidade. Assim também são com os conflitos. O mundo e o ser humano só se desenvolveu, seja em progresso tecnológico, em progresso intelectual ou em progresso emocional, através dos conflitos. Eu lembro muito, eu não lembro exatamente a tradução, depois o Anderson vai me ajudar, que é a tradução específica do Rolling Stones, que pedras que rolam não criam limo, né? Que, enfim, você tem que estar em movimento, você tem que estar em progresso, senão você enferruja, senão você para no tempo. A gente sabe que o espírito não regride, mas a sensação é de regressão quando você para, que o mundo inteiro continua caminhando, o mundo inteiro continua indo para frente. E nós precisamos nos mover também. E a gente, não adianta você se isolar numa choupana, numa cabana, no alto de um monte, num mosteiro, e ficar lá sozinho, só com a sua reforma íntima, com seus conflitos internos. A gente evolui socialmente, é necessário que a gente esteja em conflito. Estar em conflito não é algo pejorativo. Estar em conflito é um desafio que você se cobra, é um desafio que você se submete, porque as pessoas fazem parte da sua vida. As pessoas fazem parte da sua programação de encarnação. Você veio aqui necessariamente através do parto que veio de uma mãe, de uma relação que veio entre um homem e uma mulher, de uma família que se desenvolveu. Ninguém nasce espontaneamente, sozinho, tirando ali as células unicelulares, mas nós não somos seres humanos complexos e dotados de raciocínio, consciência e capazes de enfrentar conflitos. E dentro dessa questão dos conflitos, vem a bem-aventurança dos mansos e pacíficos. Porque a mansuetude, a mansidão e a pacificidade, ela só existe num contexto coletivo. Óbvio que ter paciência consigo mesmo também é um ponto, mas assim, a principal função da brandura, da mansuetude, da pacificidade, é você gerar isso coletivamente.
E aqui Kardec começa a se aproximar daquilo que é um mantra de Chico Xavier, que é a caridade. A caridade para com a coletividade, para com o próximo, para com o irmão. Aqui é a terceira revelação, o Evangelho Redivivo, de você apresentar a caridade. Fora da caridade não há salvação. E qual caridade? É todo tipo de caridade que se é colocada, é todo tipo de ação, é todo tipo de ação violenta, de simplesmente agir por qualquer meio, por um objetivo que se acha benévolo? Não necessariamente. E aqui, nesse primeiro dia, eu queria só focar na ideia de mansuetude e na ideia de pacificidade no pensamento, para depois, na semana seguinte, a gente colocar especificamente as instruções do Espírito, que aqui são muito ricas, claro, em todos os capítulos são ricos, mas nessas daqui eu particularmente adoro as instruções do Espírito desse capítulo. Mas inicialmente eu queria falar do pensamento, porque não adianta nada a nossa mão direita estender o pão, estender a ajuda, sendo que na nossa cabeça a gente está maldizendo aquela pessoa, a gente está fazendo aquilo ali contra a vontade, a gente simplesmente está fazendo de má fé ou de mau agouro aquilo, está fazendo de má vontade, né, que a gente fala, faz aquilo de má vontade e vira as costas e já logo fala mal da pessoa, já logo pensa errado da pessoa. Então, como a força do pensamento influencia na sua paciência, na sua mansuetude, e como isso gera efeito no mundo real, se é que se pode chamar assim, né? Nosso pensamento também é real, só que, claro, dentro da nossa lógica de física, aquilo que a gente pode ver, sentir, cheirar, interagir, o pensamento ainda não, mas para o Espiritismo, sim, a energia que nós geramos com o pensamento, como o João sempre usa o termo, eu gosto muito e adoto, a nossa psicosfera, a nossa cor do nosso perispírito, a vibração do nosso perispírito, aqueles médiuns que têm essa clarividência de ver como um espírito, como a aura do espírito está em torno dele. Eu me lembro sempre da Cris, que é uma médium que trabalha conosco na casa. Ela fica, às vezes, quando vai fazer um passe na gente, ela fica especificamente como se estivesse catando pulga, assim, né? Catando carrapato, limpando o quadro assim que está sujo. Ela vai especificamente em alguns pontos, porque ela vê coisas como se a gente, de fato, tivesse, eu não sei vocês, mas eu sempre ficava depois da aula que a professora mandava limpar o quadro, né? E era quadro de giz. E tinha lugar do quadro que era horrível de limpar. Você passava apagador, mais sujava do que limpava. Mas você estava vendo aquilo ali. É como se o médium, diante de uma clarividência, diante dessa potência de ver a sua aura, como tal a sua psicosfera, ele fosse capaz de ali ajudar você a equilibrar pontos que estão desajustados. Então, como o nosso pensamento produz efeito? E se a gente pensar com raiva, o pensamento vai vir com raiva. Eu me lembro também numa passagem do Evangelho, do Livro dos Médiuns, que fala sobre uma das principais características que os médiuns ainda inexperientes sentem quando estão diante de algum espírito, que é como se fosse uma dica para se saber a personalidade do espírito, para não acreditar só no que ele fala, né? A mesma coisa que, sei lá, você pegar uma fake news, você pegar alguém que está escrevendo com plágio, fingindo que é outra pessoa, você tem métodos para verificar se aquilo é verdade, você tem métodos para verificar se aquilo é realmente escrito por aquela pessoa que diz escreveu. Se aquilo ali é original, se aquilo ali é correto. Existem métodos. Assim como existem métodos para se saber a identidade do espírito, para se saber o grau de evolução do espírito. E um desses pontos, para médiuns mais inexperientes, é a sensação, aquela sensação que se tem. Às vezes o espírito está falando palavras maravilhosas, né? Da boca para fora ali, você está ouvindo, está sentindo, mas é uma sensação de perturbação, é um cheiro muito grosseiro, é uma sensação de peso. Então, assim, essa sensação vem da áurea do espírito, vem ali de toda a psicosfera que ele traz. E quando interage com a nossa, que ali, num momento específico e num momento de reunião, onde as coisas estão mais em paz, mais harmônicas, tudo que vem muito pesado, muito cheio de cinza, muito carregado, tudo faz a diferença. Então, um dos pontos é esse. Por quê? É a força do pensamento, um espírito raivoso, um espírito que está ali em desequilíbrio.
A gente mesmo, alguns médios, né, que são mais sensitivos para isso, diversas vezes relatam que ao entrar num lugar, numa reunião, ou a se comunicar com uma pessoa, tem sensações horríveis, sensação como se estivesse sendo sugada a energia dele naquele momento, porque a pessoa não está em paz, a pessoa não está branda, não está pacífica. Enfim, eu vou colocar aqui do Jornal Espírita, que eu trouxe no ano passado, e eu gostei muito desse ponto, que é colocando parte dessa questão do pensamento, da força do pensamento. Na verdade, deixa eu ver de onde é. É da Revista Espírita, que eu gosto muito de trazer esses relatos, de 1868. Revista Espírita, para aquelas pessoas que não conhecem, ela faz parte de todo o acervo principal espírita, não necessariamente o Pentateuco, né, que são os livros mais tradicionais, mas a Revista Espírita era um periódico que existia de mês a mês, que era editado e, enfim, teve como editor-chefe por muitos anos Allan Kardec. E ela é como uma revista científica mesmo, traz relatos, traz fenômenos que acontecia e se coloca o fenômeno e com um conjunto de estudiosos se fala sobre aquilo, né, sobre um fenômeno específico. E muitas coisas que vêm da Revista Espírita foram depois absorvidas em novas edições do Livro dos Médiuns, ou outras coisas para melhor definir, porque elas vieram algumas vezes depois. E nesse aqui, dentro de um discurso que o próprio Allan Kardec fez na Sociedade de Paris, em 1868, ele relata um dos trechos aqui, ele vem explicando como o espiritismo se insere dentro da ideia que aquela sociedade parisiense da época entendia por religião. Então perguntaram para o Kardec, espiritismo é religião? E dentro dessa resposta, que é muito legal, mas vou deixar vocês curiosos, dentro dessa resposta ele fala sobre o pensamento. Ele diz o seguinte: o pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. A vontade não é atributo especial do espírito. É o pensamento que atingiu um certo grau de energia. É o pensamento transformado em força motriz. É pela vontade que o espírito imprime aos membros e ao corpo movimento num determinado sentido. Mas, se ele tem a força de agir sobre os órgãos materiais, quão maior se deve ser essa força sobre os elementos fluídicos que o cercam? O pensamento age sobre os fluidos ambientes, como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Podemos dizer, portanto, com plena certeza, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Mas seguindo, uma assembleia é um foco onde se irradiam pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos em que cada um produz a sua nota. Resulta daí uma porção de correntes e eflúvios fluídicos, cada um dos quais recebe a impressão pelo sentido espiritual. Como um coro de música, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. Então aqui, só nessa passagem aqui tem um monte de elemento. E aqui, João, assim, se me permite esse ponto, eu não sei se você tem outras fontes da questão da psicosfera, mas aqui acho bacana quando ele fala de assembleia de pensamentos, né? Como a assembleia funciona como se fosse uma orquestra. E eu tenho orquestra de rock, orquestra de sinfônica, orquestra de música clássica, enfim, cada um toca um determinado instrumento musical, mas forma uma determinada melodia. Essa melodia talvez seja a psicosfera coletiva. Então, aquele coletivo de espíritos vibram nessa mesma sintonia. E é muito legal, e para aquelas pessoas que ainda estão sendo introduzidos no espiritismo, entender essa questão fluídica de comunicabilidade entre os espíritos encarnado e encarnado, comunicabilidade até mesmo entre espíritos encarnados através de influência, porque ela foge da física tradicional. E são os dois elementos que Kardec sempre se vale para explicar mais ou menos isso, que a época para ele estava no inicialmente, mas para a gente hoje é muito mais palpável, que é a questão do som, da onda sonora,
que é muito fácil. Eu me lembro quando eu era criança, um dos maiores mistérios do mundo para mim era rádio. Gente, como é que eu ligo o rádio aqui, tá pegando uma música, como é que a música entra aqui nessa antena e sai no rádio? Não tem sentido isso. Como é que esse negócio de AM, FM, o negócio passa lá em cima? Eu me lembro uma vez que falaram que uma determinada estação espacial russa pegou uma onda de rádio que foi emitida em 1960 e tanto, mas que bateu, reverberou não sei onde na Lua e voltou. Gente, essa onda de rádio foi lá e voltou. Como assim ela voltou a mesma coisa? Como é esse DNA? Como é que esse USBzinho que viaja para tudo quanto é lugar, entra pela antena e sai no rádio? Então, assim, não é porque a gente não entende que deixa de existir. Então, esse é um dos exemplos, a onda do rádio. Por isso que muitas espíritas usam esse termo, né? Poxa, a sua vibração está assim, a sua vibração está assado. Enfim, você não está nessa mesma vibração que o espírito, então talvez esteja com dificuldade de comunicação. Então, basicamente é isso, como você está vibrando, como o seu pensamento está falando, que som o seu pensamento está emitindo, que forma o seu pensamento está gerando no mundo do desencarnado, o mundo imaterial. Como é que é você no seu pensamento? Você pode ter uma beleza plástica razoável, pode ser um Brad Pitt aqui, mas você pode ser uma pessoa muito feia no seu pensamento. Pode ser uma pessoa horrorosa no seu pensamento. Então, esse é o primeiro elemento usado. E o segundo, Kardec adora, e outros espíritos também dão corda para ele, né, quando usa isso, que é falar de música, falar de orquestra, falar disso. E é incrível como os filósofos adoram usar música, né, para falar sobre um suprassumo, sobre uma elevação de pensamento e de sentimento. E aqui ele usa, né, isso para falar dessa sintonia, dessa assembleia de pensamentos. Então, se eu tenho uma assembleia de pensamento brando e pacífico, muito melhor para que essa assembleia de pensamentos exerça uma comunicação melhor com espíritos encarnados, consiga promover trabalhos mediúnicos melhores, consiga, inclusive, receber pessoas para orientação evangélica melhor. Não adianta nada a gente ter uma casa espírita, sendo que entre os seus membros existe um desequilíbrio, uma rixa muito grande. Como é que eu vou receber as pessoas se o lugar onde eu recebo está em desequilíbrio? Por isso sempre, claro, que são outros livros e outros estudos que tratam disso, né? De uma organização de uma casa espírita. Mas é sempre legal a gente apresentar nossa vulnerabilidade para os nossos colegas, a gente conversar sem papas na língua com os nossos colegas, porque às vezes um erro nosso, uma dúvida nossa pode ser do colega, e se a gente não fosse transparente um com o outro, a gente vai elevando o grau de violência, não de violência física, obviamente, mas assim, o grau de orgulho, o grau de vaidade, o grau de animosidade, e aquilo que era para ser brando e pacífico, para receber pessoas em desequilíbrio, se torna uma casa de desequilíbrio que desequilibra mais as pessoas desequilibradas. Então vira um ciclo vicioso muito ruim. E esse cuidado, esse vigiar no nosso pensamento, né? Que orar e vigiar, a gente vai ainda colocar aqui mais à frente nos capítulos, qual é o funcionamento, o mecanismo da oração, qual é o mecanismo e método da elevação do pensamento como fé, né? Mais ligado à caridade como fé, caridade como estado de espírito, mas existe a caridade como ação, e a caridade como ação está ligada a isso, está ligada a equilíbrio, está ligado a uma sintonia entre o meu agir e o meu pensar, entre eu vigiar e não só orar, porque nem só de fé a fé espírita vive. A fé espírita vive dentro do tripé, obviamente, de ciência, filosofia e religião, mas ela vive também num tripé de ação, caridade e reforma íntima. Então são essas três coisas, não adianta só eu orar, eu preciso agir e eu preciso agir em sintonia com os meus pensamentos. Eu me lembro que na semana retrasada, eu acho que foi o Anderson que deu, na quinta-feira, a gente conversava sobre a dificuldade que é para nós ainda conter os nossos pensamentos primitivos. Como é difícil não ser impulsivo em pensamento. A impulsividade da ação, eu acho que nós temos aí os recursos, claro. Aquela pessoa que biologicamente e neurologicamente tenha tudo nos conformes. Deve ser muito difícil para uma pessoa ter uma descarga hormonal,
ter um desequilíbrio, um trauma, agir com muito equilíbrio. Mas para as pessoas que têm aquilo ali de uma forma privilegiada, tudo normalzinho, biologicamente, neurologicamente, a ação ela precisa ser controlada. Você agir como um animal, com seus instintos animalescos, suas pulsões radicais, ela sim é obrigatória que você contenha. É óbvio que essa é a primeira parte. Conter os nossos pensamentos, isso é uma disciplina enorme, que talvez a gente não alcance nesse plano, nesse formato de mundo, de evolução de planeta que a gente está. Afinal, estamos num planeta de prova e expiação, onde por diversas vezes nós somos colocados à prova e à expiação com pessoas mais desequilibradas que nós, pessoas que estão ali com um passado ainda muito denso. Então, ainda para nós, é sempre um desafio. Ficar em brandura e com pacificidade aqui é um desafio muito grande, em pensamento, mas em ação é uma obrigação cristã nossa. Então, esse primeiro ponto eu queria falar do pensamento. E tem aqui, que eu trouxe outra parte também, que é o comunhão de o mesmo assistência. Tá, que é a comunhão dos pensamentos dos espíritos desencarnados. Aqui a gente falou da força do pensamento, através do discurso do Kardec, está colocado na Revista dos Espíritos, e dentro desse mesmo discurso, ele avança na comunhão dos pensamentos dos espíritos encarnados, que é assim: pela comunhão dos pensamentos, os homens se assistem entre si, e ao mesmo tempo assistem os espíritos e são por eles assistidos. As relações entre o mundo visível e o mundo invisível não são mais individuais, elas são coletivas. Por isso mesmo, são mais poderosas para o proveito das massas, dos indivíduos. Mais para o proveito da massa do que para os indivíduos. Numa palavra, estabelecem a solidariedade, que é a base da fraternidade. Ninguém trabalha para si só, mas para todos. E trabalhando por todos, cada um aí encontra a sua parte. É isso que o egoísmo não entende. Graças ao Espiritismo, compreendemos então o poder e os efeitos do pensamento coletivo. Entendemos melhor o sentimento de bem-estar que experimentamos num mundo meio homogêneo e simpático. Mas sabemos igualmente que o mesmo se dá com os espíritos, porque eles também recebem eflúvios de todos os pensamentos benévolos que para eles se elevam como uma nuvem de perfume. Os que são felizes experimentam uma alegria ainda maior por esse concerto harmonioso. Os que sofrem sentem um maior alívio. Todas as reuniões religiosas, seja qual for o culto a que pertençam, são fundadas na comunhão de pensamentos. É aí, com efeito, que elas devem e podem exercer toda a sua força, porque o objetivo deve ser o desprendimento do pensamento das injunções da matéria. Infelizmente, a maioria se afasta desse princípio, à medida que fazem da religião uma questão de forma. Disso resulta que cada um, fazendo consistir seu dever na realização da forma, julga-se quite com Deus e com os homens quando praticou somente uma fórmula. Resulta também que cada um vai aos lugares de reuniões religiosas com um pensamento pessoal, por sua própria conta, e o mais das vezes sem nenhum sentimento de confraternidade em relação aos outros assistentes. Ele está isolado, em meio à multidão, não pensa no céu senão para si mesmo. Certamente não era assim que entendia Jesus quando disse, abre aspas, quando diversos de vós estiverdes reunidos em meu nome, eu estarei entre vós. Fecha aspas. Reunidos em meu nome quer dizer com um pensamento comum, mas não podemos estar reunidos em nome de Jesus sem assimilar os seus princípios, a sua doutrina, o seu exemplo. Qual é o princípio fundamental da doutrina de Jesus? A caridade em pensamento, palavras e obras. Os egoístas e orgulhosos mentem quando se dizem reunidos em seu nome, porque Jesus não reconhece como discípulos. Allan Kardec
1868. Muito bacana, né? Esse final aqui até fico arrepiado. E isso eu tive, enfim, não acho que não tem problema nenhum falar aqui que eu estou entre amigos, as pessoas que vão ouvir também vão ouvir com um princípio maior, né? Não para ficar fazendo fofoca nem nada, até mesmo porque eu não vou falar o nome. Enfim, eu tive uma ex-namorada que era de uma outra religião, que era da Igreja Maranata. E eu me lembro que eu fui lá, que convidado por ela, pelos pais dela, eu tive numa reunião da Igreja Maranata. A forma, né, como Kardec está dizendo aqui, era muito diferente de uma reunião espírita, de um culto evangélico, de uma missa católica. E é incrível como, mesmo ali, eu senti uma paz muito grande nesse primeiro dia. Nos outros dias, não mais, porque eu comecei a ver pessoas que só iam lá como uma coluna social, para conviver com pessoas. E isso não, eu não estou falando isso só por ser do Maranata, só disse isso porque foi uma experiência muito diferente da minha. E que mesmo assim eu senti uma energia muito boa ali no primeiro dia. Depois que eu fui percebendo algumas questões ali, que eu fui me distanciando. E assim foi comigo em centros espíritas. Antes de frequentar o Centro Espírita Irmã Laura, eu passei por alguns outros centros. Enfim, no palavreado aí do atual dos jovens aí não deu match, né? As coisas não não ficaram em sintonia. Enfim, aconteceu, a minha energia talvez naquela hora, o problema muito provavelmente era comigo, ali com a minha psicosfera, mas assim que eu fui convidado, quem me convidou para o Irmão Lauro foi o Thomas, eu me senti abraçado, acolhido na mesma hora, tive uma confluência de fluídica imensa, conheci pessoas fantásticas, que eu tenho o prazer de conviver até hoje, ainda que aqui em Juiz de Fora, né, com 150 quilômetros de distância, mas sempre em reuniões no Zoom, e isso vai matando minha saudade ao longo do tempo. E é incrível, porque a confluência de pensamentos, as coisas dão certo, as coisas fluem, porque quando eu estou em paz, estou em paciência, estou em brandura, encontro uma pessoa também nisso, aqui como o próprio Kardec fala, se a gente tem um objetivo comum de elevar a obra, o exemplo de Deus, através do Espiritismo, através de uma religião, eu estou em comunhão com Deus, estou em comunhão com Jesus. Eu não preciso de uma edificação de pedra, não preciso de uma edificação suntuosa para chamar de templo, para chamar de igreja, para chamar de monastério, para chamar disso, para elevar a obra de Deus à frente. Tantos são os exemplos, inclusive no Brasil, de médiuns, de pessoas, de sacerdotes incrivelmente caridosos que não fazem especificamente da igreja ou do centro espírita ou do seu centro lá do evangélico, ou especificamente um lugar principal onde desenvolve as suas obras. Porque Deus, Jesus, a igreja está com essa pessoa onde quer que ele vá. A comunhão de pensamentos ele leva com isso. Eu me lembro que todas as vezes que eu fui fazer a entrega dos mantimentos com o Anderson, ele sempre teve esse cuidado e eu achava fantástico isso. E até passei a fazer depois de uma época que eu estava fazendo um trabalho aqui em Juiz de Fora também de entrega de mantimento, mas não através de uma agregação religiosa, através de uma associação, de uma ONG aqui, que é efetivamente fazer aquilo um ato de oração, que é iniciar abrindo com uma oração e finalizar com uma oração. Porque é um ato de amor, é um ato de entrega, é um ato de exemplo. Eu estou exercendo a caridade como Jesus nos ensinou. Não estou fazendo aquilo de proforma, não estou fazendo aquilo um ato formal, só para encher a barriga das pessoas. Não é só isso. Estou fazendo uma obra de caridade, estou fazendo aquilo com um propósito, seguindo o exemplo de Deus, seguindo o exemplo de Jesus na Terra. Então não é basicamente algo automático, é algo com propósito. E quando eu faço isso, eu faço em pensamento. Aí eu coloco em sintonia o meu pensamento, o meu culto, né, o meu testemunho como espírita e coloco em prática. Esse é o alinhamento. E daí a dificuldade. Claro que nem todos os espíritas são bons em tudo. Uns têm um pouco mais de habilidade, um pouco mais de facilidade
de estudo, da parte do estudo, da parte científico-filosófica. São sumas autoridades, conhecem livros, passagens de livros, citações. Isso é muito importante na doutrina espírita, muito importante, porque existem termos, condições e ensinamentos complexos. E essas pessoas são explicadoras, né? Elas pegam alguma matéria bruta, que às vezes é densa, complexa, termos complexos, antigos, e trazem para nós com uma simplicidade, trazem para o nosso dia a dia, com exemplos, enfim, com umas palavras mais próximas do dia a dia das pessoas. Também tem aqueles espíritas que são mais em obra. Quantas vezes a gente já viu pessoas muito simples intelectualmente, mas que são pau para toda a obra, estão sempre dispostas. Sempre me lembro do nosso falecido irmão Jorge, ex-presidente do centro. Assim, era falar um A com ele já estava pronto, vamos fazer festa, vamos arrecadar. Não, mas tá tarde, eu fico. Não, mas tá cedo, eu vou. Enfim, era um braço extremamente importante na obra. E é só com a junção desses elementos, assim como Tetris, né, ali na peça de Lego, que você vai fazendo um centro espírita forte. Não um centro espírita de pedra, cimento, a gente vai fazendo uma casa espírita. É isso o conceito, é a casa espírita, não o centro espírita. Nós fazemos parte da falange dos trabalhadores da irmã Laura. É outra coisa também que eu fui aprender ao longo do tempo, que é essa ascendência espiritual, a um espírito que toma conta da casa. Não é o espírito especificamente que pessoalmente está a todo momento auxiliando a todos, não. Assim como existe a casa de Laura aqui, existe a casa de Laura numa falange de espíritos. O espírito evoluído, o espírito bondoso da irmã Laura, colocado aqui como ascendência espiritual e moral do nosso centro, é aquela que, através de seus trabalhadores, na mesma sintonia, elas têm a especialidade de cuidar da nossa casa, cuidar daquelas pessoas que fazem parte da nossa casa. Então, é essa confluência, essa sintonia que eu queria começar a tratar com vocês nesse primeiro dia de estudo. Porque você só acopla, você só consegue entrar em sintonia realmente exitosa, profícua, em direção ali do caminho que leva ao Pai, em suas várias moradas, se você tiver com mansuetude, brandura e, sobretudo, alinhado o seu pensamento com a sua atitude. É nisso, através da sua pacificidade, da sua brandura, que você vai conseguindo se juntar e reunir a sua turma com aquelas pessoas que também pensam assim. Porque se você pensar com raiva, com maledicência, com egoísmo, com vaidade, não tenha dúvida, você vai atrair espíritos que pensam semelhantemente a você. Muito embora exista uma falange de espíritos lhe protegendo, mas você também tem que vigiar, não é só orar. E outra, não é só orar para si, como Kardec aqui mesmo falou. Não é transformar a religião num centro de pedidos pessoais, num centro de agradecimentos pessoais. Você vive em coletividade. A terceira revelação, que é o Consolador Prometido, o Espiritismo, o Cristianismo Redivivo, ele traz para nós a responsabilidade da caridade em nós. Nós somos atores e personagens da caridade. Chico, em sua grande obra, coloca tanta opção ali no cardápio de caridades que você pode seguir, que não existe uma que você não possa fazer. Tenha dificuldade e limitação que você tiver. Tenha limitação que você tiver. Só de você cuidar para os seus pensamentos ruins não virarem ações ruins, você já vai estar fazendo um bem coletivo enorme. Isso também é um tipo de caridade. Essa, claro, não deve ser a única caridade que você vai praticar na vida, mas tudo bem. Se é essa o seu desígnio, se é essa a sua programação encarnatória, é legal. Vamos nela primeiro, vamos passar com louvor com ela, para você chegar nas próximas, para você realmente ser um instrumento de caridade de Cristo, um instrumento de caridade da coletividade. Evoluir sozinho não dá. Não dá. Como é que você vai evoluir deixando seus irmãos para trás, seus familiares de alma, seus familiares espirituais para trás? Você indo sozinho lá, vai sozinho, vai com Deus, né? Não dá. Olhando para trás e vendo tantas almas caídas pelo caminho. Então, esse é o primeiro ponto. Eu, só para fazer a leitura dos dois primeiros títulos que eu vou ler na semana que vem,
para vocês entenderem o porquê que eu conversei sobre a força do pensamento antes de entrar propriamente no capítulo 9, que é o seguinte: ele fala das injúrias e violências, sobretudo injúrias e violências do pensamento. Por isso falar de pensamento é importante. Depois vem a afabilidade e a doçura no tratamento da ação das pessoas, mas em sintonia com o pensamento. E depois vem a paciência, a obediência e a resignação. Resignação certamente vai ser um ponto que eu gostaria de tratar com bastante densidade na próxima semana. Resignação é uma palavra que a gente não pode se deixar perder e se perder da sua real conotação. Resignação não pode ser só uma palavra bonita para você usar hoje em dia. Resignação tem que ser uma palavra que realmente faça sentido. E o último ponto aqui, na semana que vem, é falar sobre a cólera, sobre a raiva, sobre o destempero, sobre isso que nos tira do prumo, nos tira do trilho, e que muito tem a ver com a abertura que se tem o espírito, que se tem a nossa vigília, para que o livro dos médiuns vai chamar da obsessão, vai chamar da fascinação, e aquilo que você abre as suas defesas e evita, e não só abre as suas defesas, como você afasta os espíritos que te defendem. Então você fica aberto para espíritos ainda em desequilíbrio te desequilibrar, chegando ao limite de você ser uma pessoa colérica e realmente precisar da ajuda de um outro irmão. E, enfim, houve um bate-bola aí entre vocês. Guilherme, muito Parabéns, bom. Guilherme. Parabéns. Porque o desafio foi grande. Pego de surpresa hoje, né? E estava inspirado. Maravilha, Guilherme. Muito obrigado. Foi muito show, cara. Bacana mesmo. E é um tema, né, como todos os temas que a gente trata, muito importante, né? Mas esse em específico, principalmente a maneira como você fechou, né? A respeito de resignação, isso é essencial. Então, também já estou curioso, inclusive, para a semana que vem. Mas muito obrigado. Foi uma semana, graças a Deus, mais uma vez abençoada. Guilherme, foi 10, não. Hoje foi 9,99. Mas é muito interessante, cara. Ultimamente você tem andado bem inspirado. Isso é muito bom. E tem tudo a ver com o assunto de hoje, né? O brando e pacífico. Jesus, o nosso grande mestre, nosso governador espiritual, quando ele falou dessas bem-aventuranças, né? Está relacionado tudo com aquilo que você pensa, você cria no seu psique. Então, a diferença do psiquismo, né, para a psicosfera. Então, o psique é do espírito. Então, eu, João, no meu psique, eu vou formar através da brandura, né, sendo pacífico, eu vou criar um ambiente favorável, energia favorável. Então, eu vou estar com a psique em harmonia, em equilíbrio. Com isso, eu vou emitir, através dos meus pensamentos, através das minhas ondas vibratórias, para o planeta, que vai criar uma psicosfera, porque você vai estar assim, o Anderson vai estar assim, o Jorge assim, eu Washington assim, aqueles que, né, estiver nos ouvindo, aqueles... Independe de religião, é o seu eu. Então, se eu estou com essa psique favorável, todos nós iremos formar uma psicosfera da Terra, do nosso planeta favorável. Isso tanto do lado bom quanto do lado ruim, porque nós também, aquelas pessoas que têm essa energia muito negativa, ela chega ao ponto de manter até o próprio umbral, porque se alimenta dessas vibrações, aí vai ser uma psicosfera negativa. Então, tamanha a importância, né, dos nossos pensamentos, desse autocontrole, que é difícil, não é fácil não, né, meu amigo? E a melhor maneira de você estar vibrando positivamente chama-se trabalho, né? É o fora da caridade, não há salvação. Muito bom, amigo. Obrigado, hein?
Você falou uma questão aí, João, até mesmo, enfim, para usar um pouquinho da cultura popular, do nome que as pessoas dão para explicar fenômenos espíritos, o espiritismo chama de outro nome, mas, enfim, não tem problema nenhum a gente pegar esse nome popular para a gente entender por questão de didática. Muitas pessoas chamam esse espírito da Terra de Gaia, né? Esse espírito é como se a Terra também tivesse uma psicosfera, ela tivesse esse espírito, e ele é formado dos nossos pequenos pensamentos, né? Aquela teoria do efeito borboleta, que uma asa de borboleta batida aqui, ela vai reverberar inevitavelmente do outro lado do mundo. Então, assim, estamos todos ligados, e isso vai novamente. Eu sempre dou uma cutucada no Anderson para ele fazer esse tema de uma forma mais explícita, que é a transição planetária, que o planeta ele não tem um cronômetro dizendo de um presságio que fala em 2156 o planeta vai entrar em transição. Não é um cronômetro, não é um ano que a gente, até porque um ano é uma invenção nossa, né? Como a gente conta o tempo é uma invenção nossa. É como o planeta está como psicosfera, se ele passa por um colapso. E é muito raro que todo o planeta passe por experiências semelhantes. E acredito eu que a experiência coletiva que nós estamos passando, com essa sensação que a pandemia nos traz, essa clausura, essa iminência do fim da humanidade, certamente causa diferença e causa um pensamento coletivo enorme, enorme. Por isso que é interessante, deixa eu colocar aqui só para carregar, que vai acabar em 10 segundos minha bateria. Por isso que é importante, a gente tem que dar muita importância para essas correntes de pensamento, para essas correntes de oração que se faz a favor de um irmão que está hospitalizado, porque a oração tem uma força que ninguém tem a menor ideia do que possa ser. Uma corrente, uma comunhão de pensamentos de oração tem uma força estrondosa, porque une, você reverbera, como se você colocasse todo mundo para gritar numa gruta que tem eco. Vai voltar um som ensurdecedor, mas se todo mundo gritar junto é ao mesmo tempo. Isso aí, principalmente tem um emissor e o receptor, né? Eu contei essa experiência minha na época do Covid, né? Eu estava lá, o pessoal, né, falou, olha, desse horário a gente vai fazer as preces por você, tá? E eu ficava lá fazendo minhas preces também. Então, essa conexão era impressionante, cara. Eu até contei essa experiência, a impressão que eu tinha é que eu estava dentro de um túnel e a luz vinha em minha direção. Eu, com os olhos fechados, tinha aquela sensação maravilhosa, cara. Então, formou uma psicosfera favorável através do nosso, né, cada um com seu psique ali, juntando a força da prece. A força da prece. É mais da cultura pop da minha época lá de desenho, é a famosa união dos seus poderes. Eu sou o Capitão Planeta. Que ele só chega com a união dos poderes. Mas, enfim, agradecer a todo mundo aí e pedir para o Jorge, se possível, fazer a oração final para que a gente encerre o dia de hoje. Washington, quer falar aí, Washington? Ô, João, só grato, você ver como que a sintonia do grupo tá grande. O imprevisto pelo conhecimento de todos, né? Eu sou muito grato de fazer parte dessa família. Muito obrigado, Guilherme. E boa noite a todos. Bom, a gente se esqueceu, até por causa da correria, de ler uma página no começo e nem fizemos a prece no começo. Então, eu vou fazer o seguinte, vou tomar liberdade de fazer o encerramento aqui sob uma forma de prece, evidente, e eu separei, sob a forma de prece, do livro Coração e Vida, da Maria Dolores, né? O capítulo Prece de Louvor. Pequenininho. No louvor que te ofertamos pelas bênçãos que nos dás, em forma de luz e paz, esperança, fé e amor. Cantamos nós igualmente, Jesus por todas as crises das horas menos felizes. Louvado sejas,
Senhor. Pelos instantes de angústia que a tristeza nos descerra, quando encontramos na terra tribulações a transpor, pela ferida que sangra, quando a dor nos toma o peito, por qualquer sonho desfeito, louvado sejas, Senhor. Pelas fadigas da luta que travamos dentro em nós, quando nos vemos a sós, varando sombra e amargor pelos calvários da vida, pela cruz com que nos levas, vencendo provas e trevas. Louvado sejas, Senhor. Graças a Deus que a irmã Laura continue a nos proteger com seus colaboradores por toda mais uma semana. Agradecemos pela semana que passou, agradecemos pela oportunidade que tivemos hoje, do estudo, dos companheiros, das boas energias desses irmãos. Puros de coração, que estão aqui conosco, e esperamos continuar a merecer. Jorge, travou aí, Jorge, mas obrigado pela pressa aí. Tudo bem, obrigado. Bom, então, Graças a Deus. semana que vem é Guilherme de novo, né?